Parei. Boa noite a todos. Declaro aberta a quinta sessão ordinária do terceiro período legislativo. Com razão para nossa algum vereador poderá pedir a suspensão da leitura da ata. Quem tiver interesse, não tendo leitura da ata, né? Você quer pedir? É, quem é a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Boa noite a todos. Quem nos assiste pelas redes sociais, gostaria de ouvir dos meus colegas a questão da leitura da ata. Muito obrigado. João, concorda? Euler? Cida? Thelma? Dri? Vanderlei? Aprovado. Expediente, senhor prefeito. O senhor prefeito encaminhou o projeto de lei complementar número 4 de 2026, que dispõe sobre a concessão e pagamento de vale-compras e da outras providências. Encaminhou o projeto de lei número 3 de 2026, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente e da outras providências. Encaminhou também o ofício 132, solicitação de proposição de projeto de decreto legislativo, concessão de honraria, denominada Comenda Benedito Valadares Ribeiro à senhora Clarice Rodrigues Marques, presidente da Astre Flores, e o ofício 133, solicitação de proposição de projeto de decreto legislativo, concessão de comenda a Denilson Alves Ferreira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade, especialmente por sua atuação na encenação da Semana Santa da Igreja Católica de São Sebastião de Florestal. Expediente diversos. Expediente diversos. O deputado estadual Leonídio Bolsas encaminhou o ofício número 80, comunicando que, atendendo à reivindicação do vereador Geraldo Magela Martins, indicou ao município de Florestal para receber a importância de R$ 272.600 provenientes de emenda parlamentar destinada à aquisição de uma ambulância simples remoção tipo A furgoneta. A Câmara Municipal de Florestal, encaminhamento de documento. Cumprimentando o encaminho a título de informação, ofício em anexo para conhecimento e eventuais providências que se fizerem necessárias. Solicitamos ainda que o referido documento seja lido na próxima reunião desta Câmara.
Atenciosamente, presidente do Sindicato de Florestal, Rosilene Loureiro Araújo Oliveira. Foi encaminhado pelo sindicato ao senhor prefeito o seguinte ofício solicitando ajuste administrativo, condições para alimentação de servidores em regime de plantão, motoristas da saúde, 12/33. Senhor prefeito, cumprimentando cordialmente o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Florestal, no exercício de sua função de representação dos servidores públicos municipais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência expor e solicitar providências quanto às condições de trabalho dos motoristas de saúde submetidos ao regime de plantão 12/36. No contexto fático, até o final do ano de 2024, o município assegurava o fornecimento de alimentação aos servidores em regime de plantão, com lotação na Unidade de Saúde Rachid Saliba. Em reunião realizada em março de 2025, na sede da entidade sindical, foi sinalizada a intenção da administração de regularizar a matéria por meio de procedimento licitatório específico. Contudo, até o presente momento, a questão ainda não foi efetivamente solucionada. Paralelamente, diante de consulta formulada pela Procuradoria Jurídica, foi emitido o parecer jurídico acerca do regime de plantão, o qual foi encaminhado à administração. Ressalta-se que a Secretaria Municipal de Saúde vem adotando entendimento no sentido de vedar a saída dos servidores da unidade para a realização de refeições, ainda que por breves períodos e mesmo quando possível o revezamento entre os plantonistas. A Constituição da República, em seu artigo 1º, inciso 3º, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado, sendo igualmente assegurados, no âmbito da ordem social e administrativa, os direitos à saúde, à segurança e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. A vedação está sendo imposta aos servidores sem oferecer alternativa institucional, configura medida desproporcional e incompatível com tais preceitos, podendo caracterizar, inclusive, violação de direitos fundamentais e às normas de saúde ocupacional. Da necessidade de adequação prática da rotina de trabalho. Compreende-se que o regime de plantão 12/36 possui peculiaridades próprias e tratamento jurídico específico. Sem prejuízo das discussões jurídicas acerca do intervalo intrajornada, a preocupação central reside na necessidade premente de assegurar condições mínimas para que o servidor possa se alimentar de forma adequada durante longos períodos de trabalho contínuo, 12 horas. Trata-se de medida que contribui não apenas para o bem-estar do servidor, mas também para a própria eficiência e segurança do serviço público prestado à população. Da construção de solução administrativa equilibrada. Considerando o histórico de diálogo institucional, o sindicato entende ser possível a construção conjunta de solução adequada, medida estrutural definitiva, avaliação da viabilidade de envio de projeto de lei, instituindo, primeiro, indenização para alimentação aos servidores lotados na Unidade de Saúde Rachid Saliba e trabalhando em regime de plantão 12/36 horas, ou, segundo, vale alimentação específico para servidores em regime de plantão da Unidade de Saúde Rachid Saliba. Medida administrativa transitória. Até a implementação da solução definitiva, a possibilidade de autorização de revezamento entre servidores para a realização de refeições fora da unidade de saúde, com ausências organizadas de até 30 minutos, garantindo a manutenção da continuidade do serviço, mediante permanência de servidor na unidade, visto que no plantão diurno existe um quantitativo de 6 servidores plantonistas. Alternativa subsidiária. Caso a administração entenda pela necessidade de permanência integral
ininterrupta no posto, requer-se a análise da conversão do período de intervalo não gozado em pecúnia, hora extraordinária, conforme precedentes jurídicos aplicáveis aos regimes de plantão. Do encaminhamento. Diante da relevância do tema, o sindicato se coloca à disposição para diálogo institucional e sugere o agendamento de reunião com a maior brevidade possível para a construção conjunta de solução. Certos da atenção de Vossa Excelência, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, presidente do sindicato, Rosilene Louredo Araújo Oliveira. Registramos também o recebimento do ofício circular número 2 do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando recomendação conjunta de 12 de março de 2026, referente à adoção das medidas necessárias para a adequação da estrutura de cargos e salários vigentes, especialmente quanto à administração tributária. Esse ofício, essa recomendação, será encaminhada pelo presidente da Câmara ao prefeito municipal. Discussão? Não havendo. Expediente sobre os vereadores. Portaria número 11, de 26 de março de 2026, regulamenta o artigo 107 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que dispõe sobre os procedimentos para apresentação de proposições na Secretaria da Câmara para fins de distribuição, protocolo e leitura no expediente das reuniões. Portaria número 12, dispõe sobre o adiamento da reunião ordinária do dia 21 de abril de 2026 para o dia 22 de abril de 2026, às 19 horas. Indicação do vereador Geraldo Magela. Indica ao chefe do Poder Executivo que sejam adotadas as providências necessárias para a instalação de parque infantil em pontos estratégicos da região central do município, especialmente em locais de grande circulação e convivência familiar, como a Praça Benedito Valadares, o Clube do Cavalo, entre outros espaços públicos que se mostrarem adequados para essa finalidade. Indicação dos vereadores Sérgio e Euler. Indica ao senhor prefeito que sejam realizados serviços de patrulhamento na estrada da comunidade Grota das Vacas, bem como a roçagem nas laterais da referida estrada. A presente solicitação se faz necessária, tendo em vista que o mato alto está prejudicando a visibilidade dos motoristas, aumentando os riscos de acidentes. Além disso, há a existência de um atoleiro na estrada, o que tem causado grandes dificuldades de locomoção aos moradores da região. Indicação também dos vereadores Sérgio e Euler. Indica ao senhor prefeito que sejam realizados serviços de patrulhamento ou encascalhamento com tapa-buracos na estrada que se inicia na propriedade dos sucessores do senhor Antônio Maquiné, na localidade do Japonês, estendendo-se até a propriedade do senhor João Donarim. Solicita-se ainda a roçagem das laterais da referida estrada, tendo em vista que o mato alto está prejudicando a visibilidade e a segurança dos usuários da via. A presente indicação se justifica pelas condições precárias da estrada, que vem dificultando o tráfego e a locomoção dos moradores, tornando urgente a realização dos serviços solicitados. Indicação também dos vereadores Sérgio e Euler. Indica ao senhor prefeito que sejam realizados serviços de patrulhamento da estrada que se inicia na rua Coronel Cristiano Alves até a BR-262, bem como o patrulhamento e a roçagem das laterais no trecho compreendido do Japonês até a estrada do Camarão. A presente solicitação se faz necessária, tendo em vista que o mato alto está prejudicando a visibilidade dos motoristas, fazendo com que os veículos transitem pelo meio da pista, aumentando significativamente o risco de acidentes.
Indicação dos vereadores Sérgio e Euler. Indica ao senhor prefeito que seja realizado um estudo de viabilidade para a execução de serviços de patrulhamento e encascalhamento na estrada Domingos Ribeiro de Oliveira, com início próximo à propriedade dos sucessores de Joaquim Ribeiro de Oliveira, estendendo-se até a LMG 818, rodovia Deci Alves Ribeiro. Solicita-se ainda a roçagem das laterais da referida via, tendo em vista que a mesma se encontra com grande quantidade de mato alto, árvores e descarte irregular de materiais, bota fora, especialmente nas proximidades da mata da área da SEDAF. Ressalta-se que já houve queda de árvores, o que representa risco à segurança dos usuários. A presente indicação atende a pedidos de caminhantes e demais usuários da via, que vêm enfrentando dificuldades de trânsito e insegurança no local. Indicação do vereador Euler. Indica ao chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a realização de poda da árvore localizada na rua Nossa Senhora de Lourdes, ao lado do número 494, no bairro Alto do Cruzeiro. A presente indicação se faz necessária em razão de a referida árvore encontrar-se com seus galhos em meio à fiação, situação que pode ocasionar riscos à segurança dos moradores, pedestres e condutores que transitam pelo local, além de poder comprometer a rede elétrica e causar interrupções no fornecimento de energia. Indicação do vereador Sérgio Ribeiro. Indico ao senhor prefeito que seja realizado um estudo técnico para implantação de sinalização viária vertical e horizontal, bem como demais dispositivos de segurança no cruzamento das ruas Cristiano Alves, Domingos Ribeiro de Oliveira e Antônio Marinho. Sugere-se a instalação de placas de regulamentação e advertência, pintura de sinalização horizontal, faixas de parada, faixas de pedestres e demarcação de pista, além da análise da viabilidade de implantação de redutores de velocidade, com o objetivo de organizar o fluxo e garantir maior segurança local. A presente solicitação se justifica em razão do intenso fluxo de veículos e pedestres, aliado às constantes reclamações de usuários da via, o que tem elevado o risco de acidentes. Destaca-se ainda que o cruzamento possui significativo comércio ativo, com metalúrgica, oficina mecânica, dentre outros estabelecimentos, sendo constatado que alguns utilizam a via pública para a execução de serviços, ocupando irregularmente o espaço destinado à circulação. Tal prática compromete a segurança viária e aumenta o risco de acidentes, inclusive com os próprios trabalhadores. Diante disso, solicita-se também a intensificação da fiscalização municipal, com a devida orientação e, se necessário, a aplicação das medidas cabíveis, a fim de coibir o uso irregular da via pública. Assim, requer-se a adoção das providências necessárias com a maior brevidade possível, visando a organização do trânsito, segurança dos pedestres e prevenção de acidentes. Pedido de informação dos vereadores Sérgio e João Paulo. Requerem ao senhor prefeito informações detalhadas acerca dos gastos realizados com a reforma da ponte localizada na comunidade Cachoeira de Almas, no município de Florestal. O valor total gasto com a reforma da mencionada ponte, a cópia do contrato, empenhos, liquidações e pagamentos realizados e o esclarecimento sobre a data de início e conclusão da reforma. Pedido de informação do vereador João Paulo. Requer ao senhor prefeito informações acerca da publicidade e rastreabilidade nas emendas. A sua excelência, o senhor vereador Giovanni Leandro da Silva Faria,
presidente da Câmara. Assunto: denúncia para apuração de possíveis irregularidades no processo administrativo número 4 de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, no exercício de suas atribuições legais, regimentais e fiscalizatórias, vem, por meio do presente, formular denúncia para apuração de possíveis irregularidades relacionadas ao processo administrativo número 4 de 2026, que consistia na execução de serviços de capina de lotes de propriedade da Câmara Municipal de Florestal, localizados na Rua São Gabriel, quadra 39, lote 2, com área de 400 metros quadrados, e na Rua Antônio Nunes da Silva, quadra 1, Recanto da Lagoa, com área de 1.642,05 metros quadrados. Primeiro, que supostamente o serviço proposto no processo não teria sido realizado da forma contratada, pois não houve capina, mas apenas serviço com a roçadeira. Que supostamente participou do processo o senhor Sérgio, que seria tio do contratante. Que supostamente os preços apresentados foram superfaturados. Que supostamente não houve conferência do serviço antes da realização do pagamento. Diante disso, requer-se apuração dos fatos, com a análise do processo administrativo, da execução do serviço, dos valores pagos e da regularidade do procedimento. Florestal, Minas Gerais, 17 de março de 2026, Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo presidente vereador João Paulo Aleixo, pela relatora vereadora Maria Aparecida Vasconcelos e pela secretária vereadora Thelma de Fátima dos Santos Gonçalves. Também registramos o recebimento na data de 30 de março de 2026, a Sua Excelência, o senhor vereador Giovanni, presidente da Câmara, do requerimento número 1 da Comissão de Licitação. Assunto: requer informações. A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Florestal, composta pelos vereadores Maria Aparecida Vasconcelos, João Paulo Aleixo, Euler Henrique Silva Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à prerrogativa fiscalizatória inerente ao mandato parlamentar, que sejam prestadas as seguintes informações referentes ao processo administrativo número 4 de 2026. Informação pormenorizada sobre qual servidor ou autoridade foi o responsável por atestar a execução do serviço, bem como cópia do respectivo relatório de fiscalização. Esclarecimento circunstanciado acerca das especificações técnicas do serviço efetivamente realizado. Requer-se a confirmação se o serviço executado nos lotes Rua São Gabriel, quadra 39, lote 2, e Rua Antônio Nunes da Silva, quadra 1, consistiu em capina manual / química ou se houve apenas a utilização de roçadeira. Informação sobre a relação contratual e identificação civil dos prestadores de serviço, esclarecendo se o senhor Sérgio Moreira da Silva possui relação de parentesco com a autoridade contratante. Se o valor pago foi compatível com os preços de mercado, observando as peculiaridades do local da execução. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se na necessidade de resguardar o erário e garantir a rigidez dos procedimentos administrativos internos desta Casa Legislativa, em face de denúncia formalizada pela Comissão de Finanças e Orçamento em 17 de março de 2026, que aponta graves indícios de irregularidades no processo administrativo número 4 de 2026. As denúncias noticiam supostamente uma possível inexecução contratual parcial, realização de roçada em substituição à capina, sobrepreço, ausência de fiscalização prévia ao pagamento e indícios de violação ao princípio da impessoalidade. A Constituição Federal de 88 esclarece como pilar da administração pública os princípios expressos em seu artigo 37, caput: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ademais, no que tange à liquidação e pagamento de despesas públicas, o rigor deve ser absoluto. A Lei Federal 4.320 de 64 é cristalina ao vedar o pagamento sem a devida conferência do serviço. Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Florestal, 27 de março de 2026, presidente da Comissão de Licitação, Maria Aparecida Vasconcelos, membro da Comissão de Licitação, João Paulo Aleixo, membro da Comissão de Licitação, Euler Henrique Silva Rodrigues. A resposta aos pedidos, ora lidos, foram protocoladas à Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Paulo Aleixo, vereadora Maria Aparecida Vasconcelos, vereadora Thelma de Fátima dos Santos Gonçalves, e a Comissão de Licitação, vereador João Paulo Aleixo, vereadora Maria Aparecida Vasconcelos e vereador Euler Henrique Silva Rodrigues, na data de hoje, 7 de abril de 2026. Projeto de decreto legislativo de autoria de todos os vereadores. Concede a comenda governador Benedito Valadares Ribeiro à senhora Beatriz Aparecida Silva Camargo. Fica autorizada a entrega da honraria no evento oficial alusivo às comemorações dos 63 anos do município de Florestal, a realizar-se no dia 2 de maio de 2026, na Praça Francisco Valadares, em Florestal, Minas Gerais. Submeto à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de decreto legislativo que visa conceder a Beatriz Aparecida Silva Camargos homenagem pelos relevantes serviços prestados ao município de Florestal. Segue em anexo a biografia da homenageada. Diante disso, a concessão da presente honraria a Beatriz Aparecida Silva Camargos constitui ato de reconhecimento e valorização de uma história que orgulha a cidade de Florestal e inspira toda a coletividade. 7 de abril de 2026, assinado por todos os vereadores. Também registramos o recebimento do projeto de decreto legislativo número 3, que concede a comenda ao governador Benedito Valadares Ribeiro a Gabriel Lourenço Silva Camargos. Concede a comenda a Gabriel Lourenço Silva Camargos, cidadão florestalense, sendo o primeiro tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais com síndrome de Down formado no Brasil, a discursar na Organização das Nações Unidas, ONU, representando o Brasil na 15ª Conferência Internacional da Síndrome de Down. Fica autorizada a entrega da honraria no dia 2 de maio, na Praça Francisco Valadares. Justificativo. Submeto à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de decreto que visa conceder a homenagem ao senhor Gabriel Lourenço Silva Camargos, cidadão florestalense, sendo o primeiro tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais com síndrome de Down formado no Brasil, a discursar na ONU, representando o Brasil na 15ª Conferência Internacional da Síndrome de Down. Gabriel Camargo tem se dedicado de forma notável na promoção da inclusão e na defesa da valorização das pessoas com síndrome de Down, contribuindo na prática para desmistificar preconceitos históricos, romper barreiras sociais e ampliar os espaços de convivência, participação e desenvolvimento humano. Sua atuação transcende a dimensão individual, convertendo-se em verdadeiro instrumento de conscientização coletiva e de afirmação da igualdade material, da acessibilidade e do respeito à diversidade humana. Sua trajetória ganhou projeção ainda maior ao se tornar o primeiro tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais com síndrome de Down formado no Brasil e a discursar na ONU, representando o país. Tal feito, por sua relevância institucional, social e simbólica,
constitui marco histórico, não apenas para a comunidade das pessoas com deficiência, mas para toda a sociedade brasileira, pois demonstra de forma concreta que a inclusão efetiva é capaz de transformar realidades e abrir caminhos antes injustamente negados. Gabriel Camargos representa um símbolo da luta por acessibilidade, reconhecimento e valorização das diferenças, evidenciando que a construção de uma sociedade verdadeiramente justa passa pelo compromisso permanente com a dignidade da pessoa humana, igualdade de oportunidades e com a eliminação de toda forma de discriminação. A homenagem ora proposta, portanto, reveste elevado interesse público e humano por reconhecer uma trajetória exemplar, inspiradora e profundamente alinhada aos valores constitucionais da cidadania, inclusão social e promoção do bem de todos, sem preconceitos ou quaisquer outras formas de exclusão. Ressalta-se o reconhecimento do ofício 125 do Gabinete do Senhor Prefeito, de 27 de março de 2026, por meio do qual o prefeito municipal solicitou a concessão da comenda a Gabriel Lourenço Silva Camargos. A justificativa destaca a trajetória inspiradora do homenageado, pessoa com síndrome de Down, que se notabilizou por romper barreiras, promover a inclusão e representar o município de Florestal em âmbito internacional, especialmente por sua atuação junto à ONU. Ressalta-se ainda que o chefe do Poder Executivo solicitou, caso aprovada a honraria, que seja avaliada sua entrega no evento oficial alusivo aos 63 anos do município de Florestal, a realizar-se em 2 de maio de 2026. Diante disso, a concessão da presente honraria constitui ato de justiça, reconhecimento e valorização de uma história que orgulha a cidade de Florestal e inspira toda a coletividade. Tá. Vou colocar em votação as indicações dos vereadores do número 50 a 56. Em discussão primeiro. Em votação. Quem for a favor, manda sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Vou colocar em votação os pedidos de informação do número 20 a 21. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Boa noite, presidente, caros colegas. Eu gostaria de ouvir da casa se a gente poderia estar votando as honrarias, visto que, né, o nosso prazo está curto em relação para ser comemorado no dia 2, junto com o aniversário da cidade. Eu gostaria de ouvir da plenária se poderíamos estar votando, presidente. Pedir a palavra de cada vereador. Vereador Geraldo. Com certeza, Cida. Estou de acordo, viu? Com certeza. Vereador Euler, vereador João. Sim, pode sim. Vereador Sérgio. Vereador Vanderlei. Vereador Thelma. Com certeza. Pedida dela, né? Então, aprovado. Vamos colocar em votação, né? Em discussão e votação, projeto de decreto legislativo do número 3 de 2026, que concede a comenda governador Benedito Valadares Ribeiro a Gabriel Lourenço Silva Camargos. Em discussão. Eu gostaria de manifestar, presidente. Sim. Vou falar para a vereadora Cida. A história do Gabriel é uma história de superação incrível, né? E todo mundo que acompanhou a trajetória dele de vida, junto com a mãe dele, eu costumo dizer, não existe o Gabriel sem Beatriz e não existe Beatriz sem Gabriel. Porque foi uma luta junto, de mãos dadas, né? Desde o hospital, de entender que existe uma rejeição muito grande, né?
da criança que com síndrome de Down chegava, querendo, o preconceito existia em vários setores, inclusive institucionais, e ver que isso não foi afetado, né? Que um largou a mão do outro. E chegar o Gabriel a levar o nome de Florestal, com a segunda língua, né? Porque o nosso país é o único país que tem duas línguas, que é o português e a língua de sinais. E ele está levando o nome de Florestal nesse patamar, eu acho assim, muito louvável, temos uma felicidade muito grande. O nome de Florestal está envolvido com uma causa de inclusão tão forte, né, e tão enriquecedora. Então, nada mais justo que mãe e filhos, que andar de mãos dadas, sejam homenageados, né, nessa honraria máxima que nós temos, né, e que também é cedido aqui pela Câmara, que seja realizado no dia que se vai comemorar o aniversário da cidade. Obrigada. Continuando a discussão. Não havendo, vou colocar em votação. Projeto número 3. Quem for a favor, mantém-se sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2026 concede a comenda governador Benedito Valadares Ribeiro a Beatriz Aparecida Silva Camargos. Em discussão. Não havendo, vou colocar em votação. Projeto número 2. Quem for a favor, mantém-se sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Expediente, não falou já. A tribuna ali não tem não, né? Tem? A tribuna. É o Jonas. Jonas Rodrigues Pereira. Vai falar sobre o assunto da educação. Sente-se à vontade. Boa noite aos vereadores, ao público que nos acompanha pela rede social. Vou agradecer muito a atenção de vocês, porque vocês sabem que é um assunto muito sério, né? Também quero registrar um beijo para minha amiga Cássia. No sábado faz um ano de saudade. Eu tinha que registrar isso aqui. Mas eu vim falar sobre uma coisa que o dinheiro não compra. Vocês têm aí o levantamento da educação nos últimos 10 anos. Essa é a avaliação. O que é preciso esclarecer? São avaliados os alunos do 5º ano da Escola Municipal Dercy Alves Ribeiro. Alunos do 5º ano. Essa avaliação acontece nos anos ímpares. Na primeira página vocês têm aí 15, 17, 19. Entendeu? Então, alunos do 5º ano, Escola Municipal Dercy Alves Ribeiro. Qual é a situação que a gente tinha há 10 anos atrás? O índice de educação do nosso município, o IDEB, ele estava no topo entre os 853 municípios. O que você tem aí, olha, 2015, nosso índice, nosso IDEB era o 16º melhor do estado, comparando com outros 853 municípios. 2017 éramos o 14º. E 2019, 18º. Esse 2019, ele só não foi melhor porque quem está na frente da Secretaria de Educação hoje boicotou e trabalhou muito contra. Senão a gente tinha
uma posição ainda melhor. Tá. Aí vamos ver 2021, na página 2. 2021, como eu falei, a avaliação é alunos do 5º ano, certo? Esses alunos que foram avaliados em 2021, quantos anos que eles fizeram? Eles estudaram quantos anos com a administração anterior? 4. Certo? Eles fizeram no 1º ou 4º ano da administração anterior e fizeram o 5º ano no mandato passado. Fizeram um ano só. Em um ano só, a posição caiu bastante. Já foi lá para o 40, né? É o 36º melhor IDEB do Estado. Esse caiu bastante. E 2023, na última folha. Já caiu mais ainda. Já estamos em 116º, número 116. Na verdade, o 100º melhor IDEB do Estado. O que um dia já foi 14º. Cadê o resultado de 2025? Ainda não tem. Vai sair no 2º semestre. Eu estou aqui para falar com vocês que esse 116 é uma realidade passada. Isso aí é passado. A realidade hoje da Escola Municipal desse Alves é para lá de 200. Vocês aguardem. Quando sair o resultado, eu faço questão de explicar. De voltar aqui e contar para vocês. Quando sair o resultado, até que o estudo seja disponibilizado em site, sai uma tabela muito complicada e demora que isso seja colocado no site. Mas eu afirmo com toda certeza, estamos para lá de 200. A realidade hoje é essa. Caímos para lá de 200. Aí, pensa na minha indignação. Eu e Marli trabalhamos tanto para o filho dos outros. Eu e Marli trabalhamos tanto para os alunos de Florestal para entregar isso aqui, ó. Para entregar um top 20, um top 14, um top 18. E hoje nosso filho, que está lá, a realidade é mais de 200. Até ele chegar ao 5º ano, vai estar 300, 400. Um dia, a Cida e a Adriana, eu já mostrei quantos prints que eu já passei para vocês sobre erros de comunicado da Secretaria de Educação, erros de comunicado da escola, ou para casa, não ali, para casa dos meninos. Um dia a Cida me perguntou, qual a solução que você dá? Eu falei com a Cida, se a mãe não puder estudar com seu filho, manda ela para de Minas. Porque aqui faliu. Mas nem mandando para Pará de Minas. Nem estudando com o menino. A Marli ensina para o João John. Cedilha é com A, O, U. Com E e I não tem cedilha. No dia seguinte, vem para a casa do John John, comece com C cedilha. Vem da escola. A Secretaria de Educação solta um bilhete, soltou ano passado, eu mandei para a Cida, corrigi no passado. Esse ano veio o mesmo bilhete, o mesmo erro. Mandei para a Cida de novo, mandei para a Adriana de novo. Um bilhete de 5 linhas, 3 erros, erro de concordância nominal, matéria de 7ª série. Matéria de 7ª série. E ainda erra. E quem está à frente da secretaria, que escreve isso, ou que simplesmente repassa em nome da secretaria, acha no direito de escolher um livro dos alunos. O John John pena com um livro adotado na escola. Além do livro do governo, jogou dinheiro fora, queimou dinheiro, comprando um livro ruim
para adotar na escola. Não usa nem o do governo e nem o outro adotar. E o livro é ruim, é péssimo. Mas quem está à frente da secretaria, que não domina a língua, não tem capacidade para avaliar se o livro é bom, se o livro é ruim. Simplesmente não domina a língua. Se não domina a língua, como é que você vai decidir, escolher caminho de alfabetização? Então, assim, muito favorecia, muito ajudava, se não adotasse esse livro, já era alguma coisa. Péssimo. Queima etapas. O livro queima etapas. Eu estou sabendo de uma reunião ontem na pré-escola que já tiveram um problema com esse livro. Queima etapas. Na Dercy Alves, esse livro queima etapas. Queima etapas. Confunde a cabeça dos meninos. Aí o pai acha que a escola está cobrando demais e está fazendo o trabalho dela. Está cobrando atividade demais, quantidade demais, qualidade de menos. Muita atividade e pouca qualidade. Atividade ruim, repetitiva, cansa os meninos. Mas se acrescenta de verdade, que ensina de verdade, que leva para o desenvolvimento, não leva. Aí, mas engana. Engana porque está cobrando demais, porque está passando atividade demais. O livro traz o conhecimento todo compartimentado. Nada contextualizado. Nada contextualizado. Péssimo. Induz o aluno à resposta do aluno. Repito, quem está na frente da secretaria não tem condição de avaliar isso. Não tem capacidade. Eu falo isso, vou ter a ousadia de falar, de pegar o microfone e falar assim, não tem capacidade para avaliar isso. É opinião minha? Né? Não, está aqui. Isso aqui é número. Isso aqui é número. Não estou inventando. Está lá o site aqui, vocês vão lá e confiram. Então, quando eu falo o livro é ruim, eu falo assim, é opinião dele. Não, está aqui. Vocês estão vendo para onde que a coisa está indo. Falo muito, vocês já ouviram falar também, selo florestal é selo ouro de alfabetização. Mais da metade dos municípios de Minas são. Cruz credo, se nem isso fosse. É o mínimo que se espera do município. Selo ouro de alfabetização não é mérito nenhum, não. É um pouco, é o mínimo que se espera. Quando mais da metade dos municípios tem. Olha que na redondeza todo mundo tem. Quando eu passo por fora da escola, eu penso assim, tem um ditado, que eu não vou completar o ditado, mas vocês conhecem. Por fora, bela viola. Por dentro, essa é a triste realidade. Repito, não é opinião, não. São dados. A gente vive esses dados servem para conduzir o nosso trabalho, para redirecionar. E está precisando redirecionar. E a Comissão de Educação pode cobrar isso. Uma passagem bíblica, eu sempre tive isso para mim, principalmente na Secretaria de Educação. Sabe aquela passagem bíblica que fala assim, o caminho estreito exige esforço, renúncia, é o caminho que te leva à salvação. E o caminho largo é aquele que leva à perdição. Né? Eu tenho para mim, né? Eu conheço. Não preciso falar muita coisa. Eu conheço, pessoal. Né? A opção pelo caminho largo, mais fácil, que não constrói base sólida. É por isso que o prejuízo está sendo grande, agora é visível. Né? Como eu disse, aqui em 21, os alunos tinham feito só um ano na gestão passada. Aqui em 23, os alunos fizeram terceiro, quarto e quinto ano na gestão passada. Agora, 2025, fez todos os anos com a gestão passada. 2025, os alunos fizeram de primeiro ao quinto ano com a atual equipe.
Isso, vocês vão ver o resultado. É para lá de 200. Lá de 200, 250. Então, assim, eu lamento muito, a gente que trabalha em educação, eu tenho 33 anos de prefeitura. 33 anos que trabalho com educação. Então, eu lamento muito a gente ver os alunos que podiam aprender mais, podiam render mais, limitados dessa forma. A gente está na educação porque gosta. Né? Eu acreditava, eu e Marli, a gente achava que o João podia ficar até o 5º ano aqui na Dercy Alves. A gente tinha essa tranquilidade. Não tem mais, a gente está procurando uma escola. Não estou falando que eu vou tirar esse ano, nem estou falando que vou tirar ano que vem, mas a gente está procurando, é possível que saia assim. Agora, é bonito, eu vou tirar meu filho da escola calado, não vou não. Eu estou aqui e quero falar muito. Porque eu fiz 2º grau e fiz faculdade em Pará de Minas. Eu fiz 7 anos, eu estudei 7 anos em Pará de Minas. Eu fiz 2º grau porque aqui em Florestal só tinha técnico, agropecuária e administração. Eu queria fazer vestibular no FMG. Então, fui me preparar em Pará de Minas. Só que quando foi na hora da faculdade mesmo, ou eu parava de trabalhar para ir para o FMG, né? Eu já tinha minha vida, já tinha meu dinheiro. Eu optei por ficar em Pará de Minas mesmo e continuar trabalhando com meu dinheiro. Eu não queria isso para o João. Não é vantagem nenhuma sair daqui para ir estar fora. É um sacrifício muito grande. Para mim que tinha, né, que 2º grau era 15 anos, pelo menos. Né? Então, para mim, eu estudei lá dos 15 aos 21. Para mim é um sacrifício muito grande. Para o menino, então, é muito grande. Mas não dá. Não dá. Está ruim demais. Está ruim demais. Como eu estou falando, vocês esperem. Quando eu peguei a Secretaria de Educação, em 2009, o município era número 565. Recentemente eu tive curiosidade de olhar, eu não tinha esses dados corretos. 565 entre os 853. De 565 nós chegamos a 14º. No ano de 2007, mandatão Brusina, Florestal tinha a pior avaliação na Superintendência de Pará de Minas. Teve uma reunião, na época era o Márcio Nogueira, teve uma reunião com o Márcio Nogueira e representantes da escola estadual. Marli estava porque ela era professora lá. E o Márcio falou que nunca passou tanta vergonha na vida com o que ele ouviu nessa reunião com a superintendência. Era o pior resultado da superintendência. E a gente chegou para ser o número 1 da superintendência. Saímos do último para o primeiro. E hoje já está em 4º. Estava, né? E o 2º semestre vai sair o resultado, vai para baixo. Pode ter certeza que vai para baixo. Então, não é. As coisas. É muito trabalho para construir e é ao longo de anos. Não é como vocês estão vendo aqui, não cai de uma vez só. Tinha uma base sólida. Infelizmente, foi por água abaixo. Mas era isso. Espero da Comissão de Educação que trabalhe para tentar direcionar isso, tentar melhorar alguma coisa. Não melhora muito não, porque eu gostei da limitação. Não tem muita esperança não. Mas, repito, não vou tirar meu filho daqui calado não. Obrigado, boa noite, agradeço muita atenção. Obrigado, Jones, pelas palavras. Continuando, expediente. Cada vereador dá 5 minutos sem ser fatiado. Vereador Sérgio. Boa noite também aos que nos assistem pela rede social. Vou falar, agradecendo em especial ao secretário de Educação, Jones, pelas palavras da Tribuna Livre, visto que você veio aguçar o nosso pensamento,
mexer sobre a educação do município com dados concretos apresentados por você. À frente da Secretaria de Educação quando esteve, né? E muito me confortava tê-lo à frente e o bom andamento da pasta, naquele momento que você esteve à frente. Eu sei que não é unanimidade entre todos, mas a gente sabe de resultados concretos apresentados aqui, né? Pessoas que passaram por lá, alunos que alcançaram grandes voos, né, fora do município, com a formação de base que foi dada a eles. E a gente sempre tem elogios, né, de pessoas da educação do município florestal. Mas, contra o que foi apresentado aqui para nós, me preocupa, porque foi apresentado queda, né, na avaliação dos alunos, né? E há muito tempo me preocupava, sabe? Eu também tenho alunos, hoje está no estadual, as duas meninas, mas sempre me preocupava o seguinte, que com o passar dos anos, eu vejo que pessoas do município, pais, sempre procuraram buscar, ofertar escolas da nossa cidade vizinha para de Minas. A gente hoje tem bastante pessoas que hoje os pais que têm condições estão exportando os filhos para estudar na nossa cidade vizinha, que é a Pará de Minas, visto que enxergam que lá hoje tem um poder maior, às vezes, de formação para os filhos para poder encarar uma carreira universitária. E me surpreende também professores da grade, né? Não estou menosprezando professores da grade que lá estão à frente, professores, diretores também que preferem levar os filhos para estudar fora. Isso é uma coisa que eu me pergunto, será que eles também não estão confortados com a educação que é ofertada no município, visto que eles estão à frente da chefia da escola municipal e estadual também, né? É uma coisa para a gente questionar. Eu também faço parte hoje da pasta de educação. Eu vou pedir no presidente, para poder fazer um agendamento, a gente discutir isso, ver se a deficiência é na oferta de estrutura, né? A gente sabe que as escolas passam até por reformas, né? Assim, estão até melhorando fisicamente, mas a parte da pedagogia, da formação, do intelecto, realmente é uma parte que tem que ser avaliada. Se há esse acompanhamento hoje, como antes houve, né, no seu tempo, de dar o suporte aos professores que lá estão. Eu agradeço a sua posição vir aqui e fazer essa explanação para nós, e é dever da gente também estar questionando, né? A gente não está aqui para poder falar que é terra arrasada, não, mas a gente tem que procurar, às vezes, redirecionar as falhas que estão sendo apresentadas. E, em nome da população de Florestal, eu agradeço a exposição, e isso nos aguça o pensamento de procurar esclarecimentos para a gente procurar o melhor para nossas crianças, nosso povo. Muito obrigado. Continuando o pequeno expediente. Vereadora Cida. Eu acho louvável trazer essas questões, esse gráfico, né, um ex-secretário de Educação, e ele tem suporte para isso desde que ele já esteve presente na educação. Mas esse gráfico aqui eu acho que tem que ser analisado de uma forma total, no contexto total. E aí tem umas coisas que me deixam, não vou falar preocupada, mas assim, curiosa de entender o gráfico. Porque em 2015 para 2016, tá, depois eu até quero conversar com o Jones para me entender, e aí só da primeira tabela 2015 para 2017, apenas 7 cidades migraram. E Florestal estava entre elas, outras saíram. E assim acontece de 2017 também para 2019. Então, isso dá uma sustentação de um caminho também para uma leitura geral de um contexto maior, não apenas a classificação.
Quanto ele traz, por exemplo, de erros ortográficos, que ele trouxe realmente, ele printava e mandava para mim, e a gente procurou a secretária, enquanto então estávamos eu e Thelma na comissão, e pedindo uma maior atenção sobre isso. É muito grave. E a nossa língua portuguesa ela é uma das mais difíceis. Então, assim, mas quando é o mestre, o professor, ele tem que estar ensinando e nós temos ainda o déficit de leitura, que é muito comum as pessoas não gostarem de ler. E ler é o melhor caminho. Mas o que me traz um pouquinho de tranquilidade, depois eu quero ver com o Jones, quando fala, por exemplo, de Florestal estar em 18º lugar em 2017, mas eu não entendi também a classificação de 7.4 do 14 ao 18. Aí depois eu vou querer um esclarecimento, porque é a mesma nota e vai do 14 ao 18. Isso acontece também em 2019, do 18 ao 21, nessa análise do porquê disso. Eu não sei como é o contexto, mas é bom a gente entender. Como eram feitas as provas, essas provas aqui, ó, são feitas para classificação dessa nota, eu discordo plenamente delas. Porque existem fatores, gente, é igual o Enem, ele é cruel. Porque coloca um teste assim, toma, faz agora, que agora é tudo ou nada. Eu sou contra terminantemente o Enem. Eu acho que ele não foca no que é, de fato, educação de qualidade. Porque nota e nem sempre ela traz isso no seu bojo. Nem sempre ela traz. Eu acho que a educação ela tinha a obrigação de ser continuada da escola, do ensino fundamental, passar para o médio e para a faculdade. Quantas pessoas são excelentes alunos e chegam lá na hora de fazer a prova, são tantos sentimentos que tem ali, tanta pressão que tem ali, e eles não conseguem desenvoltura. Eles não conseguem desenvoltura, porque essa coisa do teste de provar que você está na excelência, que você tem que estar no topo, eu realmente, principalmente a área de educação, sou contra. Concordo quando ele fala da forma que tem que ser escrita correta, concordo plenamente, mas essa análise, nesse contexto de classificação aqui, né, igual de 2017 e 15 para 17, eram 16, aí saíram, mas Florestal manteve. 2017, outras tantas saíram, Florestal manteve. Então, quero me apegar nisso para a gente trabalhar, sim, para melhorar, né, nas deficiências que tem, não vamos chamar de erros que tenha, para serem consertados, mas eu acho que a gente ainda está no caminho, da inclusão da melhor educação, dentro mesmo dessa tabela que você trouxe aqui hoje, né? Ela não está no primeiro nem no segundo lugar, mas ela está dentro. Ela está dentro e ela não saiu, pelo que depois eu vou sentar com você para você me explicar, até para a gente ter uma visão geral do que traz aqui, além apenas de números. Né? Além apenas de números. Quando na CEDAF, eu fiquei muito preocupada, pulando um pouquinho, mas é complementar da educação, aqui a gente está na educação municipal. A educação estadual, eu tive uma preocupação muito grande quando eu estava na universidade, como assistente social, fazendo avaliação das bolsas que eram concedidas, e eu não vi o polo de Florestal lá. Passava em números de Uatuba, Betim, mas o pessoal de Florestal não estava lá. Então, eu procurei a direção da escola estadual para entender. Mas, peraí, mas como assim? Porque nós temos professores de excelência, muitos bons. Né? Você trouxe aqui a Marli, é uma delas, excelente professora de português, talvez ela possa ser a maior referência. Né? Mas nós temos outras tantas professoras do município de Florestal excelentes, né, que estão lá ainda no quadro. E aí, então, foi trazido para mim justamente isso. As provas que você tem que fazer para ser tudo ou nada, porque essa única chance você tem, porque se você não passar ali, você não tem onde estudar, eu acho isso uma crueldade com o estudante, porque os sentimentos ali afloram e não levam onde tem que ser levado, foi isso que trouxeram. Tanto é que tem gente que sai daqui, não consegue, por exemplo, passar na nossa universidade, mas brilham em outras universidades fora. Brilham. Né? Nós temos gente que estudou aqui, e que eu tenho o maior orgulho de falar que é da Cachoeira de Almas, que estudaram aqui, e filhos, né, de pessoas humildes, e eles estão onde? Eles estão em São Paulo, na UF. Eles estão em Lavras, uma das melhores universidades federais. Então, assim, eu acho que a gente tem muito, né, vai ter que melhorar, concordo com o que ele traz aqui, né, quando ele fala de printar as palavras erradas e tudo, mas eu acho que a nossa educação, ela pode aprimorar, mas que ela está ainda aqui entre as melhores, ela está. Obrigada. Continuando, pequeno expediente. Vereadora Adriana.
Boa noite, colegas vereadores, boa noite a quem nos assistem, boa noite quem está aqui hoje com a gente. Agradeço a participação, Jones, na tribuna. Eu, enquanto presidente da Comissão de Educação, né, peguei a documentação, vou marcar com a Secretaria de Educação, porque eu acho que a gente sempre tem que ver o que a gente consegue melhorar, né? A gente entender melhor, porque eu não entendo muito bem em relação a essa avaliação. Eu sei que até, inclusive, a escola faz uma mobilização na época dessa avaliação, porque, se eu não estou enganado, preciso verificar, mas se o aluno falta, ele zera. Aí o índice já cai muito. Não tem, se o aluno não vai para a escola, cada aluno faltante é um zero que leva na avaliação. Então, eu vou tentar entender como que funciona, né? Não tenho certeza da informação, tá? Eu vou tentar entender como é que funciona, junto com a comissão, eu, Sérgio e Thelma, ver o que a gente pode fazer para melhorar, o questionamento também em relação aos erros ortográficos, em relação ao material didático. Eu acho que todo posicionamento é sempre muito bem-vindo para a gente buscar melhorias. Agora, falando um pouquinho também, enquanto vereadora, enquanto mãe dos alunos, dos meus filhos que estudam na escola municipal. Aí eu vou contrário em relação a muitos pontos expostos aqui. Porque eu acho que, além dessa avaliação, a gente tem que avaliar um contexto geral, né? A gente teve aí, ano passado, alunos que formaram no 5º ano, foi citada aqui a questão de escolas particulares em Pará de Minas. A gente tem exemplos aqui de vários alunos do 5º ano que formaram ano passado, fizeram e ganharam bolsa em escola particular. Inclusive, primeiro lugar da bolsa de um colégio Pará de Minas foi aluno que saiu da nossa escola municipal. Eu acompanho bem de perto a educação dos meus filhos. Meu filho já está na estadual, mas minha filha ainda está na municipal. E eu tenho muita tranquilidade quando eu falo de acompanhamento de conteúdo, de acompanhamento de ensino. Todas as vezes que eu procurei, fui muito bem recebida no que eu posso ajudar em relação a críticas, em relação à sugestão. Eu acho que a gente consegue sempre melhorar, né? Igual esse índice aqui, vamos analisar, vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que a gente consegue sempre avaliar. Mas, assim, já falei outras vezes aqui na tribuna, e eu acho que, diante do exposto, eu acho que tem pontos de vista diferentes, né? Eu, enquanto mãe, o Jones enquanto pai, o Sérgio enquanto pai também de um filho da escola municipal. Tudo bem, uma coisa é data, aqui você tem números, mas esse número não é o todo. A gente tem várias outras avaliações, além desse número, que são avaliações que acontecem no ano, não com o 5º ano. Então, a gente tem várias outras avaliações, assim como o desempenho dos nossos alunos que formam escolas municipais, estão em escolas particulares e conseguiram acompanhar o ensino, fizeram bolsas em outras escolas e conseguiram, estão na escola estadual. Meu filho, por exemplo, está na escola estadual, ele continua estudando aqui em Floresta, está na escola estadual, está conseguindo acompanhar. Graças a Deus está indo bem. Então, assim, sou contrária a alguns pontos expostos aqui, mas eu respeito, porque eu acho que cada um tem um ponto de vista em relação à educação. Eu não acho que a gente está até arrasada, muito pelo contrário. Eu acho que tem tido investimento não só na parte física, não só estrutural da escola, mas de capacitação dos professores, de melhorias dentro da instituição, né, que eu tenho acompanhado. Volto a repetir, a gente sempre pode melhorar, mas eu fico um pouco confortável, não estou dizendo em relação ao resultado tático, mas em relação ao caminho que a educação da nossa cidade tem. Inclusive, a gente tem comparativos de outras escolas de cidades vizinhas que Florestal serve como exemplo a escolas municipais aqui da nossa região, né? Minha filha estudou, meus 2 filhos, desde a creche até para a escola municipal. E meu filho agora está na estadual. Não vai acontecer, mas se eu tivesse oportunidade, se eu tivesse outro filho, continuaria aqui nas escolas municipais do município. E eu acho que é um trabalho também integrado, não é um trabalho conjunto. A responsabilidade é da escola, mas nós, enquanto pais, famílias, precisamos abraçar. Você, à frente da pasta, Jones, fez um excelente trabalho. E aí você sabe também essa dificuldade que tem de família com escola, interação, o que também impacta no desenvolvimento, impacta no resultado. Então, eu acho que é um contexto que precisa ser trabalhado, mas agradeço tudo que você trouxe para nós. Enquanto vereador, enquanto membro da comissão, vou levar até a Secretaria de Educação, né, Serginho e Thelma? Vamos marcar uma reunião, vamos entender, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, vamos ouvir outros pais, que eu acho que é extremamente importante também, pedir opiniões de outros pais que tenham filhos nas escolas municipais, para ver em relação à avaliação, vamos conversar, ver o que a gente pode melhorar, e é isso. Eu trago aqui também
o meu posicionamento em relação à educação, assim, enquanto mãe também, tá? Não só enquanto vereadora, mas enquanto mãe. Obrigada. Continuando o pequeno expediente. Não havendo, vou passar para o grande expediente. O grande? Espera. Não havendo, vou passar para o grande expediente. Cada vereador terá a direito a 10 minutos, sendo concedido a parte. Vereador Geraldo. Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, quem nos assiste nas redes sociais. Cumprimento aqui o Saulo, o Elson, o Jones, meu amigo, colega de trabalho, Carlinhos, Vanderlei. Muito obrigado pela sua presença. Fico feliz de nos ter nessa casa. Gostaria, Jones, satisfação de você ter vindo aqui na tribuna. Muito triste ter vindo o índice caindo tanto, né? Tanto que caiu. E eu me lembro muito, quando meus filhos estão estudando, terceira, quarta série, né? A gente tem uns anos atrás. E minha cunhada é professora de São Paulo, sempre pegava os cadernos da minha filha, terceiro, quarto ano, para levar para São Paulo, ver como o ensino aqui é desenvolvido. Sabe? Feliz demais, né? Meus filhos estudaram na escola estadual, municipais, que hoje eu não tenho filho que estuda, tenho um netinho no pré-escolar. Mas o tanto que o ensino aqui em Florestal era bem desenvolvido, por causa que eu me lembro, São Paulo está tão desenvolvido, e as professoras levavam os cadernos da matéria do meu filho para mostrar em São Paulo. E minha filha, que estudou escola municipal, né, estadual, minha filha, foi formada no FMG. Prestou um Enem e foi muito bem por o ensino de Florestal. Isso aí me fui muito feliz, que até hoje o professor dela fala, é o Ingrid. Você não conhece a Ingrid, né, que estudou na FMG. Ingrid, você teve um ensino maravilhoso. E o Jones hoje, né, Doni, traz vem só caindo aqui, ó, 2015, 2016, 2018, quando você fala que 2025, 2026 pode ser um índice, né, 200, aí me preocupa muito, né? Preocupa. Né, que é uma cidade pequena, né, assim que eu falo, às vezes é fácil de administrar, a saúde, a educação, o prefeito, né? E vendo esse índice caindo, que eu não entendo nada disso, você que nos trouxe aqui, né? Tudo bem, isso nos preocupa muito. Mas tá bom, mas eu tenho fé em Deus que isso vai melhorar. Gostaria que também, já foi falado aqui para mim, que esse último dia o deputado Leonide Bolsa me deu uma verba de 272.600, que é para compra de uma ambulância. E eu tive a oportunidade essa semana, conversando com o prefeito e a secretária, o prefeito me deixou muito feliz, que ele falou que ele pode inteirar a verba tentando comprar uma UTI, né, que nós já temos ambulância e sempre carro é bom, né, mas ele falou comigo, ele vai tentar inteirar, não me garantiu, inteirando essa verba com o deputado Leonide Bolsa, tentar comprar uma UTI. E chegando na Câmara também aqui, eu recebo uma ligação de um deputado federal me falando que tem uma ambulância, lá é para mim também. Falei, pô, agradeci, tentando, eu até liguei aqui para o Mário Júnior, né, para ele entrar em contato com esse deputado, o que é que podemos, pode conversar, que ambulância, é muito bom vir, que a gente usa muito, né, na unidade de saúde, está aqui o nosso colega motorista, né, que a gente usa muito ambulância, sempre mais melhor. Mas como já ganhei um agora, e o prefeito botou empenho para tentar comprar um UTI, e eu falei para o deputado federal, tenta uma verba em outra localidade. Aí o Mário Júnior, que é assessor do prefeito, vai tentar. Mas por enquanto, quando tiver essa verba, eu vou registrar aqui. E quando o sindicato mandou ofício aqui, acabou de ler para a secretária Gilmar aqui, eu peço por gentileza, muito empenho do prefeito, analisar isso por nós, que eu já, na reunião eu tive com o prefeito aqui, eu abordei esse assunto.
sobre, né, um ofício que é da unidade de saúde, né, que nós, motoristas, né, não podemos ter uma hora de almoço, não podemos sair da unidade, e nós não temos esse horário. E o prefeito, providência cabível, por gentileza, olha esse assunto para nós, que a gente é abordado a todo instante cobrado, onde entrou esse ofício do sindicato, já cobrando. Eu estou aqui reiterando, o prefeito tem carinho, e olha isso para nós, por gentileza. E essa semana também, quero registrar aqui, que vários vereadores aqui nessa casa, inclusive eu já tive essa indicação, rua Campo Comprido, no bairro Califórnia, que dá acesso, tem uma filmagem lá falando pelo mato, que se encontrava beirando aquela mata auxiliar, que é o bairro Califórnia, né? E o prefeito já deu até a limpeza, passando, o prefeito fez a limpeza. E já teve uma dedicação por mim, alguns vereadores aí, eu sei que é muita coisa, e tem essa indicação, se possa, aquela mata auxiliar, é uma mata muito grande, que cerca aquela mata, cotela, um jeito melhor, que essa pessoa que filmou falou, olha, isso aqui está muito perigoso, tem um fluxo muito grande, de criança, adulto, estudante, que trafega ali naquela rua tão comprido, muito perigoso, que se encontra uma mata. Aí ele falou, aí esse que está filmando, né, e cobrando muito, isso aqui é muito perigoso, cadê a atitude do prefeito e vereador? Aí eu até respondi ele, eu entrei com todo respeito, no zap dele, olha, você já tem algumas indicações na Câmara sobre esse fato que você relatou. E traz muita preocupação, né, que ele falou, gente, e já temos várias indicações. E sobre a Copasa. Copasa é caso sério. O prefeito, né, já gravou um vídeo aí falando da falta de água. Quando falta essa água, eu acho que a Copasa deveria manifestar, e não manifestou, né, com a falta de água em muitos bairros. E quando teve um vazamento na rua Benedito Valadares, alguns dias, quando eu liguei lá relatando esse fato, já tinha mais de 5, né, denúncias sobre esse vazamento. Né, demorou muito tirar esse vazamento. E a Copasa é um caso sério. Isso aí eu acho que nós, vereadores que reúnem com a Copasa, é muito cansativo. Eu acho que tem mais direito de cobrar da Copasa é o prefeito. Né, e ele veio, eu gostei dessa semana, o prefeito veio, né, nas redes sociais falando, cobrando da Copasa. Isso aí me deixa muito feliz. Mas faltou muita água em algum bairro. A Copasa é pago para não deixar faltar água, né? Já tem um contrato assinado e é complicado, né? E a CEMIG também está tendo muito queda de energia todos os instantes. Eu fui muito cobrado essa semana, alguns cidadãos que até queimou algum, né, equipamento elétrico, tipo geladeira, por essas quedas. Não poderia, presidente, sei lá, está agendando uma reunião com a CEMIG sobre esses fatos que vem acontecendo periodicamente, queda de energia, né? Se marca a reunião com a CEMIG. E no momento é só isso, presidente, no momento. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo, pelas palavras. Vou pedir à doutora para estar marcando essa reunião no dia certo. Continuando o grande expediente. Não havendo. Vai. Vereador Euler. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas, as pessoas que nos assistem presencialmente pelas redes sociais. Jones, você foi um professor meu, né? Fui muito bom aluno, mas te considero como bom professor. Você tem toda a razão, né, do índice. Eu vejo que é responsabilidade de todos os vereadores estar olhando essa causa, sim. Eu me comprometo também de fazer parte, né, junto com a comissão, que eu não faço parte, está tentando marcar uma reunião para estar vendo esses conceitos, sim, tá? É plausível, sim. A gente tem que ficar atento, né? E pode contar da minha parte também para tentar buscar essas informações para você, tá? Como o Geraldinho também falou da Copasa, é um caso seríssimo, onde nós tivemos uns problemas aí em todos os bairros, em toda a cidade, com a falta de água, não só no Pernambuco, centro, eu e o Carlinhos moram no mesmo bairro ali,
a senhora Priscila, a dona Suzana, tudo com falta de água. O que acontece? Nós precisamos registrar a falta de água da Copasa no 115, porque quando tem a falta de água, que não tem um registro lá, quando eles entram, está tudo normal. Então, nós temos de acostumar a fazer o DISC 115 para protocolar a falta de água, tá certo? Eu também fui muito cobrado, isso a gente tem de ter esse jeito de fazer a reclamação do 115 para eles verem que a prestação de serviço não está legal, como precisa, né? Então, o que acontece? Ela tem mais de 20 anos de florestal e tem mais de 20 anos para frente ainda. Se reunião tivesse resolvendo a Copasa, eu acho que não tinha problema nenhum na cidade. Porque nós vamos marcar 1, 2 mil, e eu vejo que vai continuar da mesma forma, porque não tem melhoria no sistema de tratamento. E outra coisa que a Copasa deveria fazer é comunicar o bairro ou a cidade aonde vai faltar água naquele momento. Eu sei que vai chegar certo momento que vai haver um momento de vazamento ali que ela não espera, mas teria que ter um comunicado para falar para o pessoal economizar água naquele momento, para não passar o que nós passamos de cobrança, porque a gente é cobrado como se fosse funcionário da Copasa, e a gente não consegue executar dentro da Copasa. Nós estamos aqui para cobrar, sim. Outra coisa, eu gostaria também de parabenizar, né, a Secretaria de Esporte, Lazer, que agora nesse final de semana vai acontecer o 3º torneio de peteca, no dia 12/4, 8 horas na quadra municipal, e também a 3ª edição do Campeonato Amador de Futebol, a Copa Bet Queen, do Eduardo Bet, que é realizado no antigo campo da ESE. Né? A 3ª edição, eu participei ano passado, né? Esporte Lazer, tudo de bom, então fica aqui o convite. Obrigado a todos. Presidente, eu vou falar também. Continuando no grande expediente, vereadora Priscila. Essa semana eu fiz uma análise e eu gostaria, inclusive, de enviar para a Copasa a respeito de protocolo. Porque você vai ligar lá, mas eu quero saber se lá está o item falta d'água, quando estiver faltando água. Porque me nasceu uma curiosidade muito grande, porque eu estive lá na segunda-feira, né, para reclamar, tinha 6 pessoas esperando pelo mesmo motivo, para reclamar a falta de água, e a atendente muito educada disse, olha, aconteceu isso, relatou o fato, e eles estavam para sair. Eu digo, não, vocês não podem sair, vocês têm que permanecer aqui e protocolar. Tinha uma senhora lá, inclusive, que mora próximo, ela disse, eu vou embora agora do almoço, porque já tinha gente na frente dela, mas ela voltaria. Mas o 116, como que ele funciona? Está lá no protocolo a falta de água para as pessoas sinalizar? Então, desculpa, 115. 115, perdão, João. Então, assim, a gente também está buscando saber se existe no protocolo a questão da falta de água. Porque se ela não estiver lá, não tem como a pessoa fazer um protocolo de falta de água. Então, assim, vamos se ater a isso, buscar essa informação na Copasa, porque senão nunca a gente vai ter o protocolo que dá tão materialidade para a prefeitura aplicar as multas e fazer o que tem que ser feito. E eu vou buscar essa semana, porque nesse dia eu sei que teve 7 pessoas, tem 7 protocolos lá. Porque senão, se tiver, vai nascer uma dúvida sobre como o sistema está funcionando dentro, né, internamente da Copasa. Outro assunto foi o pedido de informação, né, da denúncia que a gente teve a respeito da capina do lote. E aí já chegou a resposta para as comissões. E aqui traz, e já foi, inclusive, né, depois de notificado, foi devolvido o dinheiro para a prefeitura. Então, que isso fique claro, porque quando aconteceu, que a denúncia chegou, nós somos procurados e as pessoas duvidando que alguma providência ser tomada dentro da casa. Então, deixar claro que aqui o comprometimento, a responsabilidade do dinheiro público vai ser rigoroso. Então, esse dinheiro que foi pago, né, mesmo mostrando aqui que o processo estava dentro das normativas, mas o serviço não foi realizado, não foi fiscalizado, então devolveu com juros e correção monetária o dinheiro pago por essa limpeza desses lotes do município. Né? Aí agora o restante do processo das respostas, a gente vai estar acompanhando, mas deixar claro, dessa casa aqui, né, que o povo tanto confia, é para representar um povo de florestal dentro da responsabilidade, da verdade, da lealdade, e corrupção aqui vai ser 0. Então, a gente, né, fica tranquilo do que está acontecendo aqui, mas deixar claro para a população que foi tomada as providências e sanado o problema com a devolução do dinheiro para o Caixa. Obrigada.
Continuando o grande expediente. Vereador Sérgio. Falar sobre a Copasa aqui, e infelizmente também essa semana foi uma semana conturbada com a falta de água em alguns bairros, né? Aqui citados, bairro Dona Suzana, Nossa Senhora Aparecida, Pernambuco, São Geraldo, muitos, né, que foram afetados justamente por um blackout de energia que ocorreu na noite de terça-feira passada, né, visto que houve uma queda de árvore e interrompeu o fornecimento de energia. E eles alegaram que a falta de energia ficou comprometida com a necessidade de água no município. Eu e o vereador nós fomos bastante acionados pela população e, infelizmente, também pelas redes sociais, a gente vê como algumas pessoas distorcem informações falando dos legisladores aqui que não tomam providências, que a gente tem que ir para a rede social para fazer talvez um teatro que eles esperam da gente, né? De ficar fazendo caos na rede social. A gente sabe que tem ex-legisladores aqui que, oportunistas, querem se promover em cima da Câmara atual. Eles tiveram a oportunidade de estar aqui na casa anterior, mas não desenvolveram um trabalho, talvez, à altura e de dar continuidade. E aí, às vezes, fica relatando que os vereadores que não têm esse comprometimento, coisa que eu atesto que é contrário, visto que a gente já tomou todas as medidas junto ao prefeito, né? Infelizmente, a Copasa ela é detentora desse contrato por 30 anos, né? Eu acredito que ele vai vencer ainda daqui uns 15 anos ainda, por fornecimento e abastecimento de água no município. A Copasa hoje passa por uma situação de ser até vendida pelo Estado, para o patrimônio particular, né? Em vez de ser público, né? Vai ser talvez cedido a particulares, devido também, eu acredito que o desgaste e também a gente não sabe a condução, né, gerencial da empresa num todo. Mas o que a gente luta pelo município de Florestal é o abastecimento regular em todas as casas, né? E eu, vereador João, fizemos alguns apontamentos que eu vou ler aqui, reduzindo, né? E considerando que o chefe do Executivo Municipal exerce a gestão e fiscalização dos serviços públicos concedidos no âmbito do município, especialmente quanto à adequada prestação do serviço de abastecimento de água, revela-se imprescindível a adoção de providências urgentes para a apuração do ocorrido, mitigação dos danos causados à população e a prevenção de novas ocorrências. Diante disso, requer a Vossa Excelência, prefeito, né, que sejam adotadas com a máxima urgência as medidas administrativas cabíveis, inclusive com a notificação da Copasa, para que a concessionária providencie mecanismos mínimos de segurança e continuidade do serviço, especialmente mediante. Citamos três tópicos aqui que a Copasa, eu acredito que ela tem que estar em dia com isso. Primeiro, a instalação de gerador de energia, a fim de assegurar o funcionamento do sistema, mesmo em caso de interrupção de fornecimento de elétrico. Foi a justificativa maior deles pela interrupção de abastecimento de água, a falta de energia. Quer dizer, tem que ter uma instalação de gerador de energia. Segundo, implantação de reservatório de água no município, ou reforço da estrutura já existente, de modo a conferir maior segurança hídrica à população em situações emergenciais. Isso é um ponto-chave. Florestal, desde que foi instalada a Copasa aqui em 1982, praticamente os reservatórios que aí estão são os mesmos, né? A cidade cresceu, a população, o número de bairros talvez dobrou, triplicou, né? A gente sabe que os bairros mais distantes são os mais afetados hoje, porque o centro, essa base toda, pela geografia, eles são beneficiados pela distribuição de água, né? Enquanto não estiver normalizado, aqui a gente entende que os mais distantes serão comprometidos, porque não há um reservatório direcionado a esses outros bairros. Isso aqui, eu tive a oportunidade de ser vereador na gestão, quando teve o trâmite para poder renovação da Copasa, do qual ela também queria pegar o tratamento de esgoto.
E a gente naquela época, a casa naquela época, entendeu que o tratamento de esgoto seria um complicador, visto que Joatuba tinha passado para eles o tratamento de esgoto e eles não cumpriam rigorosamente em dia o tratamento de esgoto. Então a gente não quis ceder para eles o tratamento de esgoto, visto que não havia efetividade no tratamento na cidade vizinha. Então a gente ficou muito temeroso de onerar o custo para os munícipes e não ter uma prestação devida. E isso ocorre até hoje. A gente tem relatos das cidades vizinhas. Então a gente, com muita dificuldade, houve a renovação da concessão de água. Só que no contrato anterior tinha que eles, eu me lembro que tinha uma cláusula que eles tinham que fazer um reservatório de 1 milhão de litros de água no município. Mas eles precisavam da renovação para efetuar essa construção desse reservatório novo. E isso até hoje, gente, não saiu do papel. Não houve uma construção de um novo reservatório dessa proporção que é exigida. Infelizmente, eu não sei por que o investimento não foi realizado no nosso município e a gente espera muito que a Copasa dê essa contrapartida, né? Então, eu acho que o maior causador desse problema é reservatório, porque se trata de não ter lugar onde armazenar o tratamento, a água tratada. Então, não tem reservatório, não tem como ter uma demanda de reserva, uma possível escassez de abastecimento de água, né? E visto que a gente também não passa hoje por uma escassez hídrica, né? A gente tem, graças a Deus, tem chovido, está estabilizando, né, os lugares de captação de água. Então, o problema não é escassez hídrica, né? Eu acho que o problema é investimento, né? De investimento na parte de infraestrutura do município em obras pela Copasa. E em terceiro, a gente relatou também a realização de uma audiência pública, né, com a participação do Poder Executivo, da Copasa, do Poder Legislativo e da população interessada para discussão ampla das demandas relacionadas ao abastecimento de água no município, inclusive quanto à continuidade, qualidade, expansão, manutenção da rede, resposta a situações emergenciais e demais problemas enfrentados pelas comunidades locais. Então, esse foi um ofício formatado por mim e pelo vereador João, encaminhado ao senhor prefeito, pedindo essas providências, né? Que a gente, como se diz, a instalação de gerador de água, implantação de nosso reservatório no município e, por terceiro, talvez, audiência pública, né? Para a população ter a oportunidade de expressar a sua insatisfação com a prestação de serviço da Copasa, de nós, legisladores, estar representando o povo com as demandas nos passadas pela população, e o Poder Executivo também de efetuar as cobranças necessárias e cabíveis para a nossa população. Falar na rede social que o nosso trabalho ele é intenso. Os vereadores que aqui representam com lisura, mas nem tudo está no nosso poder. Infelizmente, é uma empresa, hoje ela é uma empresa do governo, né? Burocrático o atendimento com a gente. A gente não está falando dos funcionários locais, da prestação de serviço, sempre que a gente recorre a eles nos tratam bem e nos dão retorno do que estão sendo feito. Mas eu acredito que eles muitas vezes sabem dessa demanda, da necessidade de investimento que a empresa já não faz há muito tempo no nosso município. Mas, infelizmente, a gente não tem todas as informações necessárias para repassar para a nossa população. Mas, ressaltando que a gente tem feito nosso trabalho, encaminhando os ofícios, para que a gente tenha resultados no futuro próximo de melhorias para o abastecimento de água do nosso povo. Queria falar também que da educação, né, que muito bem falado pela nossa presidenta da comissão, Adriana, a Thelma também, e eu, e no agendamento dessa reunião a gente vai expor todas as questões expostas aqui e a gente fazer o possível, né, como legisladores, para poder, se há alguma situação que a gente desconhece, que a gente pode estar assessorando ao chefe do executivo ou vice-versa, e a gente, com tratativas e diálogos, melhorar e elevar o nível de educação do nosso município, que sempre foi bem lembrado por cidades vizinhas, e é uma preocupação nossa, a educação está em alta no nosso município, visto que a gente tem desde o maternal ao nível superior escolas que representam, né, assim, a nossa região,
e a gente tem que ter isso, um zelo para que perpetue isso por anos e anos, e a gente seja, como se diz, uma referência na nossa região. Também gostaria de falar rapidamente aqui sobre a semana que se passou, da Semana Santa, e foi que eu tive a oportunidade de participar quase todos os dias, né? Realizada pela Igreja Católica, e agradecer em especial a todos os envolvidos, né? Foi falado aqui de alguns participantes, né? O João também fez uma participação lá. Eu fiquei até pensando que podia ser o Judas, eu não sei se foi. Brincadeira, João. Mas não, quero falar que ele esteve presente, nos representando, né, João, o Legislativo. E falar que a Semana Santa foi uma bênção de Deus em nossa cidade, população presente, né, buscando a fé. E fazer um agradecimento especial a todos os envolvidos, na pessoa do João, viu, João? Nos representou lá muito bem, representou, que eu falo, a população em si, e pelo belo trabalho, né, de dar fé na nossa cidade, viu? Fiquei muito feliz com todo o resultado e tudo que foi apresentado e foi retratado, né, na fé da nossa cidade. Obrigado, viu? Continuando o grande expediente. Vereador João. Boa noite a todos, caros colegas, as pessoas presentes aqui que nos assistem pelas redes sociais. Eu queria também deixar aqui sobre a Copasa, a informação sobre a Copasa, sou muito cobrado, e eu fiz um pedido para o seu prefeito, se ele já fez alguma autuação referente à Copasa, porque o contrato é muito fraco, e a única coisa que a gente pode pegar a Copasa é que no contrato fala que ela tem que manter o fornecimento de água ininterrupto. E diante da informação da resposta do seu prefeito, ele me respondeu aqui que a gestão do município de Florestal optou prioritariamente por uma atuação pautada no contato pessoal e direto com os responsáveis da concessionária Copasa, o qual ocorre de forma constante. Concordo. Eu já fiz presente aqui com a reunião Copasa e eles nos prometeu melhorias. Aí, diante da resposta aqui, ressaltamos que o município de Florestal mantém canal de comunicação direto com diversos níveis da Copasa, desde o responsável operacional pela cidade até as instâncias superiores da empresa. E que a empresa, baseada no diálogo permanente, a empresa se propôs a implantação de um novo reservatório, a substituição e modernização de bombas e a execução de novas populações e melhorias na rede de distribuição, além de outras intervenções. Só que isso aqui, na reunião, foi falado isso aqui está previsto para 2032, não é uma coisa que vai ser agora resolver o problema de agora, não, é para 2032, então não tem nada ainda. E que o prefeito falou que nunca quis processar a Copasa, e eu acho que seria uma coisa mais cabível, que a falta de água não é de hoje, ele mesmo, como vereador, fez várias cobranças da falta de água, e ele respondeu também aqui que a gestão, reafirmando que a gestão dele reafirma que seguirá cobrando incessantemente a concessionária sem abrir mão do diálogo institucional, por entendermos que este tem sido o caminho mais eficaz para a obtenção de resultados concretos e duradouros em benefício da população, que até então eu não vi esse benefício, que direto falta água, uma empresa igual a Copasa não tem um gerador para que falte energia e continue o fornecimento, então ainda continua descumprindo o contrato que tem com a cidade florestal, que é a interrupção de fornecimento de água. E eu quero também deixar bem claro aqui que quero falar sobre aqui a cobrança da Rosilene lá para o posto de saúde, que nós também já fizemos várias cobranças aqui do fato da alimentação, e que vamos estar ainda fortalecendo a cobrança da Rosilene aqui, junto com o prefeito, para que ele faça a indenização para alimentação. Nós já temos uma ideia do vale-refeição, mas dizer que não pode, que é inconstitucional. Então, temos que buscar uma solução para isso. Eles não podem sair da unidade de saúde para ir em casa almoçar, não tem uma hora de almoço.
mas diante aqui do sindicato aqui, eles podem sair 1 hora, ou se eles almoçarem lá, seria hora contado como hora extra. Mas vamos buscar uma resposta do senhor prefeito aqui para ver o que nós podemos resolver disso aqui, beleza? E quero parabenizar o Jones e falar que vamos procurar resposta para isso aqui. Muito me assusta que eu tenho minha menina que ainda não chegou no 5º ano, mas eu quero que ela chegue lá com o ensino, esteja em 14º, 16º, ou entre os 20, mas brevemente nós vamos te dar uma resposta. Não, com fé, com fé em Deus, confio nas pessoas. E uma boa noite a todos aí, obrigado. Continuando o grande expediente. Vereador Vanderlei. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Né, eu quero dar também, eu quero dar meus parabéns para o Jones, né, preocupado. Dar meus parabéns para o Jones também preocupado, né? Ensino é muito importante, né? E a gente tem que lutar para que seja bem sempre, né, na frente. Eu também cumprimentar o Vanderlei, né? O Carlinhos, né? E as redes sociais e o senhor também presente. A respeito do plano diretor, né, um empresário aqui mandou uma mensagem aqui no celular aqui, questionando algumas coisas a respeito do plano. Semana que vem, né, a gente vai tomar, né, providências, e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Né? A doutora Valéria até comentou que ele já está, né, isso. Isso. Muito bem, doutor. Certinho. Tá. Isso mesmo. Eu agradeço, doutor. Obrigado, eu, né, informando. É um negócio de muitos anos para frente, a gente tem que dedicar e, né, fazer o melhor, porque é coisa que a cidade merece, né? Acho que mandou para você também, o empresário mandou para você também, né, Serginho? A respeito disso aí, né? Vamos continuar cobrando também a respeito do concurso, né? Que o prefeito está mandando, vai subir para essa casa aqui. A gente vê o melhor que puder ser feito, porque sem o concurso o fundo fica bem prejudicado. Então a gente tem que, né, tentar aqui unir e fazer o melhor para que todos ficam bem servidos. Né? Pode falar. Obrigado pela parte, vereador. Sobre quem nos assiste pelas redes sociais aí, que ele vai ter o concurso público, né? A gente teve a reunião aqui, foi bem lembrar para você, vereador. Eu fui muito feliz que ele deixou na última reunião conosco aqui, que vai fazer o concurso público. Muito obrigado pela sua parte. A palavra. Você quer usar? Não. A respeito do vale de alimentação, né? Tem um pedido de urgência dele já, para que a gente, né, já vota na próxima reunião, para que atenda, né, os funcionários. Muito obrigado. Continuando o grande expediente. Eu queria registrar aqui, né, Carlinhos está aqui presente, Vanderlei, né, representando o pessoal da saúde, né, diante do ofício aqui do sindicato. Eu, enquanto membro também da Comissão de Saúde, Sérgio também, a Thelma, nós vamos tomar a frente disso aqui, vamos conversar com a secretária de saúde, né, ver o que pode ser feito diante do exposto, só registrar que nós vamos olhar junto com os demais vereadores a respeito disso. Já é um assunto que vem sendo discutido há mais tempo, mas vamos dar uma atenção especial nisso aqui, tá? Só registrar para vocês. E queria falar aqui também, porque foi motivo de fala de todas as reuniões, a gente querendo a reunião com o prefeito, né? E aí a reunião aconteceu, não sei a data certa, foi final do mês de março,
acho que na última semana de março, se não estou enganada. E aí nós tivemos uma reunião com o prefeito esteve aqui na Câmara, onde nós vereadores, estivemos presentes também, e tivemos a oportunidade de levar algumas pontuações, algumas demandas, algumas preocupações em relação ao nosso município, né? Fomos muito bem recebidos por ele trouxe várias informações, levamos alguns questionamentos que ainda precisam ser respondidos, mas só comunicar que eu acho importante, né? Porque sempre falo aqui da reunião da necessidade desse alinhamento e aconteceu no final do mês de março. E eu acredito que vão ter outros também, porque é muito produtivo para as duas partes, tanto para o executivo quanto para nós, legisladores. Obrigada. Continuando o grande expediente. Thelma. Boa noite a todos. Eu também quero agradecer, né, o Carlinhos Vanderlei, dizer que na última reunião da Câmara nós já havíamos proposto, né, uma agenda com a secretária, né, para resolver as pendências de vocês. E agradecer pela presença de vocês aqui, sejam muito bem-vindos, né? E na oportunidade também eu quero agradecer ao Jones, né, pela preocupação, por esse olhar atento, né, com a educação. Eu, enquanto membro da Comissão de Educação, mas também como educadora, no momento afastada, né, fazendo parte do Legislativo, mas a gente realmente tem essa preocupação, quando se diz que tem um déficit, né, a gente quer manter sempre no mesmo patamar, e quando a gente vê que tem algum déficit, a gente fica um pouco preocupado, né. Ano passado, eu, Cida e eu estivemos conversando com a secretária, né, para ver a respeito da demanda que o Jones tinha trazido para a Cida e para a Adriana, né, e nós fomos para poder saber, para entender melhor. E a secretária havia nos dito que a questão da falta, né, do aluno que não está no dia da prova, que perde, que acaba zerando, não vai ser preocupante, é um dos fatores que eu acho que pode influenciar, não querer justificar, né, dizer que a comissão, com certeza, vai estar, né, buscando alguma alternativa, e dizer também no momento que se você, enquanto educador, enquanto pai, enquanto cidadão, né, que espera, que quer que o filho continue, assim como qualquer um de nós, enquanto pais, nós queremos que os nossos filhos, se a gente reside num município, a gente quer que os nossos filhos passem pela mesma escola. Por quê? Porque nós sabemos, enquanto nós estudamos, foi maravilhoso, nós tivemos, né, um conhecimento bem, eu posso dizer assim, excelente, né? Você foi meu professor, te considero um excelente professor, um excelente também secretário também, não é para encher sua bola, mas dizer a realidade do que foi. Nunca tive problemas com você, muito menos você comigo, me deu a oportunidade de estar né, regendo uma turma enquanto estava estagiando. Então, assim, eu sou muito grata a você por isso também, né? Eu não esqueço das coisas que as pessoas fazem para mim. Mas é preocupante quando tem erros, e eu mesmo comento muito isso com a Cilia lá em casa. Quando a gente vê algo de concordância, de regência, é muito preocupante a gente ver isso aí. Quando a gente vê até mesmo no celular, em algum cartaz, em alguma coisa, já é preocupante. Mas mais preocupante quando se refere na escola, né? Na educação. A partir da escola é isso aí. Então, assim, eu te falo o seguinte: se você, enquanto pai, querendo uma alternativa, se ajunte a nós, legislativo, né, comissão, Adriana e Sérgio, se você vê que tem algo que a gente pode melhorar e puder nos dar sugestão, e quiser nos dar sugestão, será muito bem-vinda também, para que a gente possa ter essa melhoria, para que a gente possa resgatar isso aí que foi perdido. Embora você disse que não consegue fazer milagres. Sim, eu também acho que não consegue fazer milagres, mas pelo menos manter, a gente precisa manter. A gente não pode ficar nessa questão dessa decrescente, né? Se possível, acrescente, mas também eu acho que nem tudo pode ser impossível, quando a junção de todos, né? Se todos puderem ajudar, aí eu acredito que
é de grande valia e para surtir efeito, sim. E acontecer aquilo que a gente espera. Muito obrigada. Muito obrigada, então. Vamos passar para explicação pessoais, gente. Vereador Geraldo. Eu gostaria de agradecer. Quando a gente cobra muito, a gente tem que agradecer também. Que quantas vezes eu bati na tecla aqui por reajuste das diárias do motorista que desloca aqui para Belo Horizonte, que quando a diária ficou há muitos anos, R$ 25, o prefeito agora reajustou por 36 e um pouco, né, se não me engano. E eu quero agradecer, né, que o quanto que pôde aumentar, aumentou para nós. Eu gostaria de agradecer ao senhor prefeito por isso. E nunca deixar que pare por aí, que todo ano tem um reajuste anual, que ele olha para esse setor, que às vezes logo para Belo Horizonte, ficando o dia inteiro com a diária muito baixa, é difícil para todos os motoristas. Eu venho agradecer a ele, principalmente que ele deu tanto batido nessa tecla. E muito obrigado aí. Continuando a explicação dos pessoais. Vereadora Cida. Eu pedi à doutora Valéria que encaminhasse ao prefeito um ofício, porque eu estava estudando essa semana e nós vereadores fazemos parte de conselhos municipais. E é inconstitucional. Então, pedindo ao prefeito, né, que da parte que a gente estava representando, os conselhos municipais, o executivo, então, indique as pessoas do executivo, tá? Então, não é nada, é porque a gente não pode, os vereadores não podem participar de conselhos municipais. Nós podemos participar dentro das comissões do Legislativo e nós podemos, sim, participar das reuniões, mas não como votante. Então, eu acho que o Giovanni fazia parte do CODEMA, eu acho que o João e o Will faziam parte do esporte, eu acho que a Adriana fazia da causa animal, e isso aí não é uma opção, né? E a gente não tinha nada contra, a gente está até muito ativo, inclusive eu trabalho, os colegas vereadores fazem parte do conselho, a gente pode continuar participando, tá? Mas sem o direito de voto. A gente pode ir lá, pode conversar, pode participar, não tem problema. Porque ele tem dubiedade, porque a gente é para fiscalizar justamente o que acontece lá. Então, encaminhando o ofício para o prefeito para que ele nomeie a parte do executivo para participar dos conselhos do quais a gente faz essa parte. Obrigada. Continuando a explicação pessoal. Falando de explicação? Não havendo, eu vou falar minhas aqui. Não havendo uma explicação, não tem mais ninguém, não? Eu vou falar sobre a denúncia. A resposta está aí sobre a denúncia da Capina lá. Eu quero deixar claro aqui que foi devolvido, igual a Cida falou, o dinheiro foi devolvido, que o rapaz não conseguiu fazer o serviço. Eu ponho a dispor aí, quem conseguir, o valor lá foi 4.800. Quem conseguir para Capina lá, é mais barato, porque o serviço não foi feito, foi devolvido o dinheiro. E se quem tiver um valor mais barato aí, para indicar aqui para a Câmara, que o serviço tem que ser feito. Se quem tiver um preço mais em conta, pode estar indicando aqui, faz o orçamento de novo, porque teve a denúncia, né? Aí, quem puder, tiver indicando alguma pessoa... Pode fazer uma pergunta? Pode. Mas para Capina ou para roçar? É para Capina, porque foi roçado, o que acontece? Não foi feito. Aí ele devolveu o dinheiro porque o serviço não foi feito. Aí, tipo assim, aí tem que fazer a Capina, porque a roçada já foi feita. Ok. E vou passar aqui também a próxima reunião, gente, dia 21, vai ser feriado. Aí nós vamos passar no dia 22, na quarta-feira. Pedido, né? Vai ser na quarta, dia 21. Vai ser dia 22, dia 21 é feriado, dia de Tiradentes. Aí a próxima reunião, em vez de ser na terça, vai ser na quarta, porque é o feriado. E agradeço o Jonas aí pelas palavras, Jonas. As portas sempre abertas.
quase todo mundo falou, foi um professor meu também de inglês, e já deu muito trabalho, já. E agradecer a todos, uma boa noite a todos. Obrigado.